Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 22 de janeiro de 2018, nós estamos reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita de 1859. Nós estamos no mês de janeiro. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e os amigos espirituais possam nos inspirar, nos conduzir em mais esse trabalho. Envolver a nossa irmã Aramita, para que ela possa receber a inspiração do mundo espiritual. Então, vamos lá. A nossa irmã Mita irá fazer uma recapitulação do nosso último estudo. Como nós vamos adentrar em perguntas e respostas, a nossa irmã Carla vai fazer as perguntas e a nossa irmã Mita irá ler as respostas, tá bom? Vamos lá. Estamos na edição de janeiro, de 1859, e ainda estamos, isso é uma carta que o Allan Kardec responde a um príncipe que faz diversas perguntas para ele acerca do espiritismo. Então ele está respondendo para ele, para este príncipe, os pressupostos, as coisas básicas do espiritismo, das perguntas que o príncipe fez. Os espíritos podem guiar-nos por meio de conselhos diretos nas coisas da vida? Sim, podem e o fazem de bom grado. Esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos que nos sugerem. Muitas vezes fazemos coisas cujo mérito nos atribuímos quando, na realidade, resultam apenas de uma inspiração que nos foi transmitida. Ora, como estamos rodeados de espíritos que nos influenciam neste ou naquele sentido, temos sempre o livre-arbítrio para nos guiar na escolha, e felizes seremos se preferirmos o nosso gênio bom. Então, assim, como ele diz, no Livro dos Espíritos, para a gente lembrar, que tem a pergunta se os espíritos nos orientam. E o que ele diz que a maioria das vezes são eles que nos governam. E aqui ele está reforçando isso, que eles chegam, esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos que nos sugerem. Continuando, ele disse, além dos conselhos ocultos, podemos obter estes diretamente por meio de um médium. Mas aqui é o caso de recordarmos os princípios fundamentais que acabamos de emitir. A primeira coisa a considerar é a qualidade do médium. Se não somos nós próprios, um médium que só boas comunicações obtém, que por suas qualidades pessoais não simpatiza senão com os espíritos bons, é um ser precioso, do qual podemos esperar grandes coisas, desde que o secundemos na pureza de suas próprias instruções e utilizemos convenientemente. Direi mais, é um instrumento providencial. Como na semana passada, a tia bem explicou que, o médium moralizado, ele recebe boas comunicações. Médium que não é moralizado não vai receber boas comunicações. O próprio Allan Kardec fala que os espíritos bons e os espíritos superiores, eles não se detêm e não se atêm a tolices, a perguntas corriqueiras, as coisas da fortuna. Então, e aí ele diz aqui, que além dos conselhos ocultos, tem os diretos pelo médium, e aí ele reforça de novo, uma coisa importante a considerar é a qualidade do médium. Então, vamos só reforçar mais ainda o que a nossa irmã Aramita está falando. Quando nós voltamos aqui no primeiro parágrafo, ele está falando, nesse primeiro parágrafo, ele está retratando a influência dos espíritos sobre o encarnado. E ele coloca que esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos, diariamente, que nos surge. Então, olha só. Vamos dar um exemplo. A gente acredita que
se os espíritos mudarem, eu não vou estar recebendo influências negativas. Não é isso. Eu estou em sintonia com o grupo ao qual me compraz. E como eu estou em sintonia com esse grupo, é desse grupo que eu vou receber o quê? Influência. Então, o grande lance não é que influências eu estou recebendo, mas qual grupo que eu estou vinculado. Entendeu? Então, eu tenho que me ater, eu não tenho que me preocupar com os espíritos, eu tenho que me preocupar com a minha conduta moral. Uma vez eu me moralizando, eu passo a entrar em sintonia com espíritos bons e passo a receber influência de espíritos bons. Porque o que acontece? Os espíritos bons, eles em absoluto vão ficar insistindo para com a nossa conduta. Os perversos sim. Mas espírito bom diz, vamos. Se você disser não, ele diz, tá bom. Ele respeita o livre-arbítrio. O espírito perverso não, ele é tenaz, ele fica, até conseguir fazer do jeito que ele quer. Então, o que eu tenho que me preocupar, volto a repetir, é com a minha conduta moral. Porque essas influências chegam pelo pensamento. E pensamento é o quê? É sintonia. Então, lembra que nós não vamos conseguir ver. Mas cada um de nós aqui emitimos fios mentais. E ficamos interligados com outros que têm os mesmos pensamentos que nós temos. Por exemplo, se eu começar a nutrir o sentimento, o desejo de suicídio, eu começo a pensar no suicídio. Eu começo a plasmar essa ideia. E nesse processo de começar a pensar, eu passo a me vincular com grupos de encarnados e desencarnados que nutrem o desejo do suicídio. E nós começamos a nos alimentarmos e eu passo a receber influências deles. Da mesma forma, se eu for um sexólatra, se eu penso demais em sexo, assisto filmes indecorosos, se eu sempre estou pensando nisso, eu me vinculo com esse grupo de espíritos encarnados e desencarnados, sexólatras, e passamos a nos nutrir, de certa forma, nutrindo um pensamento do outro, e esse pensamento acaba cada vez tomando uma proporção maior. Então, quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam sobre nossas vidas? Ele disse sim, muito mais do que tu possas imaginar, e muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, em verdade, por quê? Por causa dessa teia a qual me vinculo e nós passamos a nos alimentarmos ali dentro. Entendeu? Então, esse é o primeiro movimento, que é pelo pensamento. No segundo momento, que ele diz assim, a primeira coisa é considerar a qualidade do médium, se não somos nós próprios. Então, ou seja, eu não estou recebendo, vamos supor, eu quero receber uma assistência espiritual, tá? Eu preciso de um conselho espiritual e não estou conseguindo receber, então eu vou precisar de um médium. A pergunta que não quer calar, quem são as companhias desse médium? Moral da história, com quem esse médium está vinculado? Por quê? Se esse médium, daí as boas comunicações, se esse médium não é moralizado, ele poderá dar uma comunicação de um espírito zombeteiro e vai me dar um conselho que não é muito agradável. Entendemos isso? O porquê dessa preocupação? Isso é que ele diz, ó. A primeira coisa a considerar é a qualidade do médium. Um médium que só boas comunicações obtém, que por suas qualidades pessoais não simpatiza senão com os espíritos bons. Mas por causa de quê? Qualidades morais. E olha o que ele diz aí, é um ser precioso um médium desse. E precioso é comum? Não, é raro. Entendeu? Por isso, como é que eu posso, em todos os centros espíritas, ter médios aptos a atender o guia espiritual da casa para dar conselho, se aqui mesmo ele diz que é o quê? Raro. Que para isso tem que avaliar a conduta moral.
Direi até mais, ele é um instrumento providencial, esse médium. Vamos lá, mais um pouquinho. Não menos importante, o segundo ponto consiste na natureza dos espíritos aos quais nos dirigimos. Não devemos crer que possamos ser guiados corretamente pelo primeiro que apareça. Aquele que visse nas comunicações espíritas apenas um meio de adivinhação e no médium um leitor de buena dicha, que é de boa sorte, enganar-se-ia redondamente. É preciso considerar que no mundo dos espíritos temos amigos que por nós se interessam, muito mais sinceros e devotados do que os que tomam esses títulos na terra, e que não têm o menor interesse em nos lisonjear ou em nos enganar. São, além do nosso espírito protetor, parentes ou pessoas a quem nos afeiçoamos quando vivas, ou espíritos que nos querem o bem por simpatia. Quando chamados, vêm de boa vontade e até mesmo quando não são chamados. Muitas vezes os temos ao nosso lado sem que o suspeitemos. Por intermédio dos médiuns, podemos pedir-lhes conselhos diretos e os recebemos, mesmo espontaneamente, sem que lhes tenhamos pedido. Fazem-no, sobretudo, na intimidade, no silêncio e desde que nenhuma influência estranha os venha perturbar. São, aliás, muito prudentes e, de sua parte, jamais devemos temer uma indiscrição. Calam-se quando há ouvidos em demasia. Fazem-no ainda com mais prazer quando estão em frequente comunicação conosco. Como não dizem senão aquelas coisas adequadas e conforme a oportunidade, é preciso esperar a sua boa vontade e não acreditar que, à primeira vista, venham satisfazer a todos os nossos pedidos. Querem, assim, provar que não estão às nossas ordens. Os espíritos bons, ou os espíritos superiores, eles não vêm dizer a tua boa sorte, nem vêm te lisonjear. E aí ele fala que no mundo dos espíritos nós temos amigos, todos nós, como ele falou nas perguntas anteriores, temos um guia protetor que é chamado, tem uns que chamam guia espiritual, anjo da guarda, o que seja. Todos nós, cada um tem o seu. Mas eles não se comunicam para nós para nos lisonjear, para dizer que a gente é bom, que a gente é bacana. Eles dão instruções corretas. Eu estou aqui me recordando, para você ver como é que a espiritualidade amiga, ou anjo da guarda, ou guias mesmo espirituais, familiares. Logo que eu comecei a dirigir, como eu moro um pouquinho longe, eu tenho que pegar a estrada. Então, quando eu pegava aquela estrada, tinham ruas assim, bem fechadas mesmo. E eu sempre abria muito na hora da curva. Ao invés de eu fechar, eu abria. E vinha carro de lá e às vezes eu tirava fino. Mas você está aprendendo a dirigir, né? E me vinha aquela voz: você está abrindo muito, fecha essa curva. Você está abrindo muito, fecha essa curva. Foram várias vezes. E quando eu via lá, eu estava fazendo a curva muito aberta e em velocidade. E quando foi à noite, eu estava no centro espírita. E de repente, na época, eu estava evangelizando, acho que criança, jovem, eu não recordo. E aí tem um senhor dizendo que precisa falar com você urgente. Eu disse, minha filha, eu estou com o coração apertado, porque está aqui dentro para eu falar para você. Quando você for fazer aquelas curvas, fecha essa curva, pelo amor de Deus. Fecha, minha filha, não abre, porque aquilo ali é um perigo, vem muito ônibus. Eu olhei assim para ele, vem a ideia, né? De uma forma muito sutil. Agora, se eu vou procurar esses espíritos, ou eu faço, de certa forma, a evocação desses espíritos, com o intuito de saber se eu vou casar, se eu vou passar na loteria, se eu vou passar no vestibular, então você tem a certeza que você está atraindo espíritos zombeteiros para essas indagações e essas respostas. E aí, como diz assim, querem assim provar que não estão às nossas ordens. A natureza das respostas depende muito da maneira de fazer as perguntas. É necessário aprender a conversar com os espíritos como se aprende a conversar com os homens. Em tudo é preciso experiência. O que ele quis dizer aí? Que temos até o Divaldo conta em uma palestra que ele foi atender uma família
e era um senhor que já estava muito adoecido, e ele perguntou do doutor Bezerra se o senhorzinho ia melhorar. E o doutor Bezerra disse: ele vai melhorar, ele vai ficar muito bem. E o Divaldo, inadvertidamente, tadinho, falou para a família: olha, o doutor Bezerra disse que ele vai melhorar e que ele vai ficar muito bem. E no dia seguinte ficou acertado o retorno de Divaldo Franco para aplicar passe, talvez fazer o tratamento que ele fazia ali. Quando ele estava voltando, ele viu aquela multidão de gente dentro da casa do cidadão na frente, e disse: mas meu Deus, o que aconteceu? Quando ele chegou, o homem tinha desencarnado. A família veio em cima dele, porque ele, de certa forma, falou que o senhorzinho ia melhorar. E o Divaldo ficou meio que numa situação complicada. E depois o Divaldo indagou o doutor Bezerra. O senhor falou que o cidadão lá ia ficar bom, que ele ia melhorar, ia ficar ótimo. Ele disse: mas ele está bom, ele está ótimo, ele melhorou muito. Da forma que ele estava, ele não tinha mais condições de ficar. Então, ou seja, a pergunta é: ele vai melhorar? Vai, meu filho, ele vai ficar ótimo. Desencarnado, encarnado não tem como ficar ótimo. Então, é esse tato que nós temos que ter muito cuidado quando vamos fazer pergunta para os espíritos. Perguntou. Porque a vida é um contínuo, né? Uma hora é com corpo, outra hora sem corpo. Isso para eles é de uma naturalidade. Por isso você tem que ter cuidado com o espírito. Porque para ele não tem nem diferença, né? Como ele diz, é necessário aprender a conversar com os espíritos como se aprende a conversar com os homens. Em tudo é preciso experiência. Por outro lado, o hábito faz que os espíritos se identifiquem conosco e com o médium. Os fluidos se combinem e as comunicações sejam mais fáceis. Então, entre eles e nós, estabelecem-se verdadeiras conversações familiares. O que não dizem num dia, falarão no outro. Habituam-se à nossa maneira de ser, como nós à deles. Ficamos reciprocamente mais à vontade. Quanto à ingerência, a intromissão dos espíritos maus e dos espíritos enganadores, o que constitui o grande perigo, a experiência nos ensina a combatê-los e podemos sempre evitá-los. Se não lhes damos atenção, eles não vêm, porque sabem que vão perder tempo. Os pensamentos que eu tenho, as leituras que eu faço, eu me vinculo com todos os tantos encarnados como desencarnados que estão nessa mesma faixa de vibração. Os fios vão procurar fios iguais. Não é fio o vermelho com verde, não. É vermelho com vermelho, verde com verde. É a sintonia, ou seja, a identidade de pensamentos, de gostos. E ele diz que isso também os espíritos, conforme vai fazendo, eles vão se identificando com o médium, vai tendo mais afinidade. E aí eu lembro do caso do Chico. Ele constantemente estava conversando com Emmanuel, com os espíritos, de tudo que é forma. E espíritos de elevada ordem. O que acontece aqui também? Ele diz assim: quando a intromissão dos espíritos maus, perversos, maus, e dos espíritos enganadores, que são os brincalhões, os zombeteiros, o que constitui o grande escolho, o grande perigo, a experiência nos ensina, diz Kardec, a combatê-los e podemos sempre evitá-los. Como? Se não lhes damos atenção. Eles não vêm porque sabem que vão perder tempo. Então, ou seja, se Camille Flammarion olhava para Allan Kardec e dizia a ele: é o bom senso encarnado. Tu imagina esse homem num trabalho mediúnico conversando com os espíritos. Então ele disse: olha, vamos lá tentar enganar o professor Denizar. Enganar quem? Ih, cara, não vai não, tu vai perder tempo. Aquilo ali, não adianta você ir lá, porque ele não se deixa enganar. Aquele cara é muito inteligente, então nem vá perder seu tempo. Aí tem um outro grupo ali do Chiquinho. E o Chiquinho? O Chiquinho, Deus o livre. Tu chega lá, dá uns elogios, diz que o trabalho está maravilhoso, que a casa é uma bênção. Tu já trouxe ele para ti. Aí, meu filho, se tu mandar ele plantar bananeira, ele planta. Entendeu? Então, em verdade, aí mais uma vez vem aquele movimento. Não é espantar os espíritos zombeteiros, é moralizar o grupo.
Para isso, o dirigente, quem está no grupo mediúnico, tem que estudar. Então, quando nós observamos grupos mediúnicos, grupos espíritas, casas espíritas, sendo administradas por espíritos desencarnados, quase sempre os encarnados são pessoas crédulas, que não estudam e que se arvoram a trabalho mediúnico sem ter capacidade para isso, sem estar preparada habilmente para isso. Agora, quando eles pegam um grupo em que o dirigente pergunta, questiona, ele tem conteúdo, pode até tentar ir, mas ele sabe que não vai dar certo, ele vai perder tempo para quê? E nós somos tão crédulos que o Espírito chega, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe. Você diz, Espírito superior, escuta. Pronto, aí você já está ali ouvindo tudo, você já chora, né? Tem uns que até choram. E nessa emoção, esse absurdo dessa emoção, você acaba ouvindo um monte de besteira e vai tendo aquilo como verdade. Meu irmão, qual é o seu nome? Sócrates. Só pronto. E nós vamos ver isso nas obras do Livro dos Médiuns, as comunicações apócrifas. Ixi, tem Santo Agostinho, tem São Luís, tem Jesus, tem Maria, mãe de Jesus. E o povo vai acreditando. Isso mudou? Continua. Você pega um livro, hoje então o povo pega os nomes de espíritos, de médios da época de Kardec, de pessoas trabalhadoras não sei da onde, para você ver como nós espíritas estamos perdendo o critério. Por quê? Porque não estudamos. Tudo que chega para a gente é bonito, é maravilhoso, é lindo. Não, ainda tem mais, tem espírita que diz assim, mas é uma obra psicografada. Eu digo, e daí? O fato de ser uma obra psicografada não quer dizer que seja uma obra espírita. Mas o médium doou todo a venda, né? Como é que dá? Os direitos autorais para a instituição. E daí? Por conta disso eu vou divulgar o erro? Entendeu? Então nós acabamos de estudar que espírito superior ele usou o termo quem? Esse ser precioso, que é o médium. Precioso por quê? Porque é raro, é uma pedra preciosa. Então eu já sei que eles não falam por boca suja. Então, se eu quero lições preciosas, o médium tem que ser precioso, só que é raro. Então, vamos ficar no nosso trabalho de desobsessão, mas não nos arvorarmos a conselheiro da humanidade. Volto a repetir sem medo. Chico Xavier é um missionário. Foi um ser precioso que encarnou para trazer lições grandiosas. E você não vai encontrar um Chico em cada esquina, tanto é que não tem. Porque é um missionário, ficou quase um século aqui, para trazer essas 450 e poucas obras subsidiárias, que você, fazendo um estudo sério das obras, junto com as obras básicas, se casam perfeitamente. A única que tem é o Consolador, a pergunta da alma gêmea, mas Emmanuel diz, por favor, coloque uma anotação de rodapé, mas deixe a resposta que eu dei. E ele disse várias vezes, Chico, se alguma vez eu te falar algo que não estiver de comum acordo com Kardec, esqueça o que eu falei e fique com Kardec. Então é esse critério que nos falta. Quando alguém me diz, eu estou lendo isso, de quem é o médium? É Chico. Ainda tem assim, não, mas é André Luiz. Eu digo, André Luiz. E quem era o médium? Eu nem sei o nome do médium, mas não era Chico não. Então nós não podemos ser instrumento do erro. Então, se eu quero passar, se eu quero ter o trabalho de passar, o primeiro movimento eu vou verificar a veracidade dessa informação. Realmente está aqui, o livro é aqui, então eu vou passar. O critério que Allan Kardec teve de separar as mensagens apócrifas, de colocar, de publicar no Livro dos Médiuns, no último capítulo, mensagens apócrifas, para mostrar para vocês os erros, para mostrar para vocês que não basta o Espírito estar falando o nome de Deus, de caridade e de amor. Ele publicou, colocou tudo lá. Então ele era muito criterioso. Às vezes o Kardec pegava uma mensagem, ele dizia, olha, está lá, leiam lá no Livro dos Médiuns, olha, a ideia do Espírito é boa, mas está mal escrito.
E dos pontos da doutrina espírita foi o respeito pela doutrina, porque via que era muito bem escrito, muito bem pontuado, de uma lógica e de um bom senso. Várias vezes André Luiz disse: o que eu estou vendo, eu não tenho autorização para escrever para vocês. Várias vezes, porque não querem escandalizar, não querem colocar a gente temor, medo, desespero. Não é isso. O propósito da obra é evangelizar. Então eu disse: o que eu vi, eu não tenho permissão para contar para vocês tudo. Vai ser de uma forma en passant. Para você ver que, inclusive, o trabalho dele, eles escrevendo para a Terra, Emmanuel estava coordenando esse trabalho. Porque André Luiz não é um espírito superior. É um espírito da terceira ordem, que veio nos trazer, dentro da linguagem humana, os resultados das suas atitudes. Entendeu? Para isso ele estava sendo orientado e coordenado por Emmanuel. A doutrina estava completa, mas as obras subsidiárias, eu vou te dar exemplo do que está lá. Eu vou te trazer exemplos do que está lá. Quando nós pegamos as obras de Emmanuel, os romances, é o cristianismo, redivivo. Quando você traz as obras de André Luiz, ele está falando da ciência. Tudo que está em O Livro dos Espíritos. Qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Sendo o Espiritismo a prova palpável e evidente da existência, da individualidade e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo. Essa negação de toda religião, essa chaga de toda a sociedade. O número dos materialistas que ele conduziu a ideias mais sãs é considerável e aumenta diariamente. Só isso seria um benefício social. Não somente prova a existência e a mortalidade da alma, como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado, conforme os méritos desta vida. As penas e recompensas futuras não são mais uma teoria, mas um fato perante os nossos olhos. Ora, como não há religião possível sem a crença em Deus, na existência da alma e nas penas e recompensas futuras, o Espiritismo traz de volta a essas crenças as pessoas nas quais elas estavam apagadas. Resulta daí que ele é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas. Dá religião às que não a possuem, fortifica-a naqueles em que é vacilante, consola pela certeza do futuro, faz suportar com paciência e resignação as tribulações da vida e desvia do pensamento o suicídio. Ideia que naturalmente repelimos quando vemos as consequências. Eis porque são felizes os que penetraram em seus mistérios. Para eles, o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da dúvida. Porque os que querem, para quem não quer enxergar, para quem não quer ver, é Kardec. Tudo tem um motivo para dizer: isso não é assim, isso não é assado. É porque às vezes a gente conta assim: eu sou espírita há 25 anos. Beleza, tu vai conversar com a pessoa, tu diz: a pessoa está na doutrina há 25 anos, mas nunca estudou a doutrina há 25 anos. Estudar seriamente a doutrina. Isso realmente falta, né? Então, aí é como ele diz, tem que estudar sério, tem que se empenhar. Da mesma forma que ele fala aqui que precisa ter experiência para falar com os espíritos, para você conhecer a doutrina espírita, você tem que estudar. Tem as obras básicas, como falou a tia, que sem estudar, sem saber, sem se compenetrar disso, não adianta, vai ficar sempre só na superfície, não vai aprofundar. E aí ele diz, né, fortifica a fé que é vacilante. E o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da dúvida. Às vezes nós falamos muito, é até interessante, porque ele fala do materialismo, ele vai falar do suicídio. Materialismo morreu, acabou tudo. Não tem mais nada. Tem mais nada. E esse conceito estava se alastrando em toda a Europa e no mundo inteiro, quiçá. Então Deus morreu, acabou tudo, não existe nada. Então o materialismo estava tomando uma proporção muito grande. E tem até um diálogo entre Bezerra de Menezes, que está no filme, é muito lindo, né? Ele, Bezerra de Menezes, sendo indagado por um materialista.
E ele disse, no dia que o materialismo, quantos ele consolou? Quantos materialismo evitou o suicídio? Quanto o materialismo aliviou a fome? Então, o materialismo não traz bem nenhum à sociedade. E também o Divaldo Franco comenta numa palestra, ele comentou uma experiência, que um jovem queria ser padre. A mãe psiquiatra e o pai também. Então, a mãe achou que aquilo era uma fuga, que o problema do menino era sexual. E ela disse assim, meu filho, nós somos médicos, a psique é humana. Você está com algum problema na sexualidade? Converse com seus pais. Esse negócio de religião não existe. Mas só está querendo me dizer que Deus não existe? Isso não existe, meu filho. Só está querendo dizer que se eu morrer, acaba tudo? Morreu, acabou tudo. Isso é coisa piega de religião. A senhora me garante isso, mãe? Claro, meu filho. O menino entrou no quarto do pai e pegou o revólver e deu um tiro na cabeça. Qual o sentido de viver se tudo vai acabar? Então, quando que o materialismo faz bem a uma sociedade? Se considerarmos agora a moral ensinada pelos espíritos superiores, concluiremos que ela é toda evangélica. Prega a caridade evangélica em toda a sua sublimidade e faz mais. Mostra a sua necessidade, tanto para a felicidade presente quanto para a futura. Porque as consequências do bem e do mal que fazemos estão diante dos nossos olhos. Reconduzindo os homens aos sentimentos de seus deveres recíprocos, o Espiritismo neutraliza o efeito das doutrinas que subvertem a ordem social. Muito bom, muito bom. Vamos parar aí, né? Então, agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de reflexão, de estudo. Agradecemos aos amigos espirituais e até o próximo estudo.